Candidato, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao Comando Geral. Nossa entrevista terá duração de 15 minutos, o tempo será colocado na tela a partir de agora. Eu começo pedindo que o senhor se apresente, né? Quem é o candidato Leônidas Júnior e por que o senhor quer ser vereador de Teresina? Muito bem, bom dia a todos os ouvintes e espectadores aí da FM O Dia. Bom dia, Natanael, bom dia, meu amigo João. Primeiro, dizer que nós estamos num processo eleitoral onde daqui 9 dias nós vamos escolher representantes que irão definir o futuro de Teresina nos próximos 4 anos. Eu sou Leônidas Júnior, coloco meu nome à disposição, sou empresário, tenho 33 anos e acredito na política como uma ferramenta de transformação social. Só tem sentido estar na política se for para trabalhar para mudar as coisas. Não tem sentido entrar ou disputar um espaço apenas para se locupletar ou ter relações familiares ou algo do típico do que a gente vê no atual cenário político teresinense. Candidato, em relação às prioridades de uma legislatura, caso você seja eleito vereador a partir de janeiro de 2025, quais seriam as áreas da gestão pública que teriam um olhar mais atencioso da sua parte? Eu teria um olhar atencioso para 3 grandes áreas em Teresina que eu identifico como áreas fundamentais e que infelizmente a legislatura atual não se debruçou sobre ela. O primeiro ponto, o transporte coletivo. Nós ainda não fomos capazes de resolver o problema do transporte coletivo em Teresina. O segundo ponto, a educação. A gente precisa falar de educação falando de valorização real do profissional da educação. E eu acho que o outro ponto que une essas duas coisas e todas as outras, na verdade, é a geração de emprego e renda, que é o grande desafio do jovem teresinense, da mulher teresinense, do pai de família, do idoso. A gente está numa cidade que, infelizmente, não existe um plano, uma política pública real para a gente gerar renda, gerar emprego, e a gente tem uma saída grande de pessoas de Teresina para outros estados, outras cidades, buscando oportunidade, porque infelizmente não há nenhum fomento, nenhum plano de fomento do poder público para essa geração de renda. E na prática, como é que seria esse incentivo à geração de emprego e renda? Esse incentivo na geração de emprego e renda, nas nossas propostas, a gente coloca como isenção de ISS, de carga tributária para empresas abertas por jovens, isenção de ISS para empresas que atuem em, vamos dizer assim, em espaços-chave, que a gente considera que há necessidade de desenvolver tecnologia, startup, indústria de games em Teresina, o que se chama de economia criativa, né? Algo que a gente pode fazer. Temos já pessoas que iniciam esse trabalho aqui, mas que infelizmente não são acompanhados da forma como deveria ser. Também estamos propondo a criação efetiva de um banco de desenvolvimento, uma agência de fomento. Embora a gente tenha hoje na atual administração, ainda lá atrás, ainda quando era o PSDB, se formou algo embrionário ainda, uma espécie de uma microagência de fomento ainda ligada ao Banco do Brasil, uma espécie ainda embrionária, não é algo pronto. A gente quer algo nos moldes do que hoje é o Badesp. É uma realidade que já existe, já tem um giro de capital, já tem um giro de investimento e já existem resultados positivos, inclusive em Teresina. Mas eu acho que o poder público municipal também precisa pegar essa responsabilidade. Candidato, ainda nessa pauta da juventude, geração de emprego e renda, uma das dificuldades dos jovens aqui em Teresina é o acesso à qualificação, né? Muitas vezes até o jovem que mora nos bairros mais distantes tem uma dificuldade de acessar até mesmo as capacitações, os cursos oferecidos pelo poder público. Que propostas o senhor tem então para, de certa forma, democratizar esse acesso à capacitação para os jovens da capital? Interessante sua pergunta, Natanael, dizer que a gente precisa repaginar e atualizar a Fundação Alferraz. O modo como nós aprendemos hoje, ele mudou totalmente. Eu sou professor e eu entendo um pouco dessa área. Hoje, o jovem muitas vezes ele prefere estar em casa, acompanhando numa plataforma digital, no YouTube ou numa plataforma própria, um aprendizado de um curso. Outra coisa, os cursos também precisam se atualizarem. A gente tem hoje curso na Fundação Alferraz, importante, ainda cumpre uma função importante. Entretanto, a gente tem outras dinâmicas, outras áreas que têm despertado interesse e a gente precisa atualizar essa, vamos dizer assim, esse serviço prestado de formação profissional e qualificação. Também a gente precisa ter atenção, o Poder Público Municipal, com o Sistema S, que tem aí o Sebrae, tem cursos, mas parece que não dialoga.
A Prefeitura de Teresina, infelizmente, ficou um pouco isolada desses setores e, infelizmente, a qualificação fica a cargo somente da Fundação Alferraz com cursos específicos. Outra coisa é a descentralização desses cursos. A gente tem centros de produção parado por toda Teresina. Esse centro de produção, muitas vezes as pessoas ficam ali isoladas, o poder público não chega. Por que não fazer um curso naquela região? No centro de produção, por exemplo, do Saci, ali do Novo Horizonte. Por que não ali? Ir ali qualificar as pessoas ali no ambiente de trabalho, na prática. Então isso são coisas que são muito fáceis de serem feitas. Precisa de vontade, gestão e a função principal no vereador, né, que é cobrar. Você precisa de uma cobrança do funcionamento dessa área. Na educação aqui em Teresina a gente tem, de certa forma, algumas incoerências, vamos dizer. A gente tem o IDEB, que aponta que Teresina tem a melhor educação entre as capitais do país. No entanto, a gente vive uma realidade de, nos últimos anos, ver os servidores entrando em greve. A gente vê também, de certa forma, as escolas fechadas aos finais de semana, o que dificultou a integração maior dessas escolas municipais com a população, né? O senhor tem doutorado na área de História, é formado, tem licenciatura na área de História. Qual é o seu olhar em relação a essa pauta da educação, tanto no que diz respeito à valorização do profissional, quanto também uma forma de integrar, de fazer uma integração maior entre a escola e as comunidades? Muito bem. João, só essa área aí da quantificação, do IDEB, dos números, isso aí daria mais de 15 minutos. É um debate muito interessante e que precisa ser feito. Nem sempre os números vão refletir uma realidade. Até porque, para quem não sabe, o IDEB é somente disciplinas específicas. Muitas vezes, alguns alunos são escolhidos para fazer essa prova. Então, assim, é um pouco complicado a gente falar de IDEB. Entretanto, a gente precisa, e eu tenho frisado nisso, de estruturação das escolas. Estruturação das escolas e valorização real dos profissionais da educação. Não dá para a gente falar em ensino integral de maneira genérica. A saída é o ensino integral. Beleza, todo mundo concorda com isso. Agora, qual o ensino integral? A criança ficar na escola por ficar a tarde inteira também não vai resolver. O que ela está fazendo, quais são os cursos, qual é a estrutura que a escola oferece para os professores, para os servidores, para ficarem em tempo integral, para as crianças ficarem em tempo integral. Então, acho que isso é o primeiro passo. E a gestão participativa, a gestão democrática, eu acho que já está previsto na LDB, ela precisa funcionar de fato. A indicação política ela tem que barrar na porta da escola. A escola precisa ser autossuficiente. A comunidade escolar precisa participar, escolher seus diretores ali, fazer um arranjo próprio e dali eles encontrarem soluções, porque cada escola, cada região tem uma realidade. O Cristina Evangelista, lá na Vila Costa Rica, ele é totalmente diferente de um colégio no Jockey. Ele tem outra realidade, outra dinâmica que precisa ser respeitada. Candidato, quero voltar a falar de transporte público, né? Uma das pautas que o senhor colocou como prioridades em um eventual mandato. Na atual legislatura a gente acompanhou uma CPI do transporte público, houve, de certa forma, até o início desse debate, mas a crise continua, né? Como vereador, que propostas o senhor tem então para, de certa forma, pelo menos amenizar a crise no transporte da capital? Bom, primeiro, queria dizer que a crise do transporte coletivo, ela não se inicia agora. E aí não estou fazendo aqui o papel de advogado do diabo, né? Vamos dizer assim. Não estou defendendo aqui o doutor Pessoa, muito pelo contrário. Agora, quem é teresinense, pelo amor de Deus, vamos falar a realidade. O problema de ônibus não é de 5 anos, não é de 10 e não é só de 20. É um problema estrutural. Inclusive o ex-gestor de Teresina, que hoje concorre tenta concorrer a uma eleição, quando foi prefeito, as linhas de ônibus inclusive rodavam sem licitação. Então esse é um problema crônico, grave em Teresina, que a gente precisa se debruçar sobre ele. O que nós estamos propondo, juntamente com o candidato Fábio Novo, é no primeiro ano a compra de 200 ônibus. A gente precisa resolver o problema emergencial desses ônibus. E depois vai estar na Câmara de Vereadores em debate qual é o formato de transporte que a gente quer para Teresina. Eu, CPF, Leão de Júnior, particularmente defendo a criação de uma empresa pública para o transporte de Teresina. Não somente uma empresa pública, mas eu acho que tem que ter o espaço de uma empresa pública também. Não que os empresários não possam ter suas empresas. Agora eu acho que tem que ter também. Porque veja só, a gente precisa do controle social desse transporte. Para além de uma tarifa zero, a gente precisa de uma tarifa zero sim, gradativamente, primeiro ano, estudantes, trabalhadores, depois a gente
cria um fundo de financiamento desse transporte, mas eu acho importante também a prefeitura ter suas próprias linhas, como existe em outras capitais. Em outras capitais você tem exemplo de linhas próprias da prefeitura e também de empresas privadas. Eu acho que assim a gente consegue uma regularidade e uma oferta. Outra questão é um plano de mobilidade urbana. Quando eu falo plano de mobilidade urbana, envolve ônibus, bicicleta, carro, moto. O que nós vamos fazer com Teresina? A Teresina de 20 anos atrás, de 5 anos atrás, ela não existe mais. Se a gente pensar nas linhas, na alimentação que hoje é colocada, não dá conta. A grande Santa Maria da Codipe já virou uma cidade praticamente. Teresina para o lado sul já está encostando em Demerval Lobão. Não tem mais separação entre Teresina e Demerval Lobão. Altos, praticamente também a gente já encostou em Altos, com condomínios, com empreendimentos, com casas. Então, assim, a gente precisa ver uma nova dinâmica dessas linhas. Como é que a gente vai fazer? A gente tem uma estrutura aí de terminais que foram colocados, que eu acho, inclusive, defasada, porque nas cidades mais modernas aí, você não tem mais a necessidade de uma estrutura física para você integrar linhas. Hoje você faz no cartão, é um tempo, você tem ali 2 horas para você integrar. Então, está em disputa essa questão dos ônibus. Eu sei que o fato é que a gente precisa chegar lá no primeiro mês, cobrar o Fábio Novo. Vamos lá, bora comprar 200 ônibus, resolve emergencialmente. E agora vamos discutir qual é o plano que a gente quer de transporte para Teresina. Candidato, a gente sabe que a segurança pública é, do ponto de vista constitucional, uma responsabilidade primeira do governo do Estado. Mas o Poder Público Municipal pode e deve contribuir com essa agenda. A gente está falando não só da Guarda Municipal, mas obviamente que o acesso, né, à oferta dos serviços de cultura, lazer, educação ajuda, né, na redução da criminalidade. Qual é o olhar que o senhor tem, né, de como o município pode contribuir para essa pauta da segurança pública? Olha, de fato a responsabilidade é do governo do Estado. Entretanto, a gente tem uma Guarda Civil Municipal. Se eu não me engano, acho que foi o prefeito Firmino que investiu aí 50 milhões num centro de comando, né? Sim. Instalou câmeras pela cidade inteira e hoje esse centro de comando ele está parado. Você tem um centro de comando com câmeras em pontos estratégicos de Teresina e ele não funciona por falta de gestão. E infelizmente essa polícia, essa Guarda Civil Municipal, ela não está integrada com a Polícia Civil e com a Polícia Militar do Estado do Piauí, como ocorre em outras capitais. Esse é um ponto. É um ponto institucional, a gente pode resolver pela institucionalidade. Outro ponto é a própria dinâmica do que deve servir a Guarda Civil Municipal. Como vereador de Teresina, eu vou fiscalizar o serviço da Guarda Civil Municipal. Porque eu não quero uma Guarda Civil Municipal preocupada com a juventude que está andando de skate. Isso para mim é um terror. Juventude está andando de skate no Parque da Cidadania, você vê a denúncia que a Guarda Civil Municipal chega lá tocando terror. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Vai vigiar skatista que tá brincando? Falando em Guarda Municipal, o Flávio pergunta, uma das dificuldades também é a segurança, né? Sendo eleito, quais serão aí as propostas para diminuir a violência, os assaltos nas ruas de Teresina, falando também um pouco da iluminação, muito precária. Exatamente. A segurança pública como um todo, ela é um conjunto. A gente também não pode jogar a responsabilidade somente na repressão. A gente tem educação, projetos sociais, tem todo um contexto. Mas falando única e exclusivamente da parte da repressão, a gente precisa equipar a Guarda Civil Municipal, valorizar bem o profissional e cobrar atuação. Não dá para a Guarda Civil Municipal ficar entre o centro, que é uma guarda patrimonial, e a Zona Leste. A gente precisa que essa Guarda Civil vá para os bairros e principalmente para a Zona Rural. A gente esquece que a Zona Rural de Teresina é a maior zona rural entre as capitais do Nordeste. E a Guarda Civil muito pouco vai. Tem uma proposta nossa que é a criação da Guarda Civil Municipal Rural. A gente precisa de uma patrulha rural em Teresina para coibir roubo de motos, que é o que ocorre com muita força, assaltos, né? O abandono mesmo da população. Então, fomentar isso, colocar emendas, fortalecer a Guarda Civil Municipal e cobrar que ela vá atrás de bandido. E deixe a juventude andar de skate, deixe a juventude andar de bicicleta. Candidato, nós temos ainda 1 minuto. Esse tempo agora é destinado às suas considerações finais. Fique à vontade para deixar sua mensagem final à nossa audiência, o número e apresentar aí o seu recado final. Queria aproveitar também e perguntar o alinhamento com a candidatura majoritária, como é que o senhor vê esse cenário da eleição para prefeito? Da minha parte é 100%. Antes de virar moda eu era Fábio Novo. Antes que todo mundo aderisse aí, eu sempre disse a ele e ele sabe disso. E voto nele porque conheço e sei da competência que o Fábio Novo tem de perto. É um cara competente, um cara novo, um cara capaz e que vai mudar a Teresina.
Teresinense, dizer que vocês têm aí 486 opções para votar para vereador. Entretanto, vocês só têm 2 caminhos a escolher. Ou votar nos mesmos que estão aí e continuar com os mesmos problemas, ou dar uma oportunidade para a renovação. Coloco meu nome à disposição da renovação, porque tenho propostas reais para problemas reais. Por isso, peço seu voto e seu apoio. Leônidas Júnior, 40333.